aqui com Jogada Segura o Tempo. Vamos falar mais sobre o Fortaleza? Fernanda Alves chega aqui com a gente mais uma vez. E aí, Fernandíssima? André, a gente trouxe os atletas que foram contratados recentemente pelo Fortaleza, e aí a gente percebe que Carpini começa a ter ali as peças que faziam falta dentro do elenco. Certo. Ele improvisava a ponta direita com o Pochettino, tinha na ponta esquerda o Moisés, foi embora, já tem um ponto esquerdo, improvisava o Crispim na ala, do lado esquerdo ali da defesa como ala, vai chegar o Gabriel Fuentes, e aí a gente traz um desenho de uma provável formação de Thiago Carpini. Ele que já tem um desenho de uma espinha dorsal, algumas das peças que nós vamos trazer já estão dentro dos titulares colocados por ele, e aí a gente traz esse desenho com o goleiro Breno no gol, que já é titular com Carpini, vem na lateral direita o Mailton, os zagueiros Brits Cardona e na lateral esquerda agora Gabriel Fuentes. Meio de campo com Lucas Sacha, Pierre e Pochettino, o ataque com Vitinho na direita, Luiz Fernando na esquerda e Barelho de centroavante, André. Olha, seu Wilton Bezerra, respondendo à pergunta do ouvinte anterior, se tá no ponto, se tá 100%, não sei, mas que pelo menos vai melhorando, vai dando uma cara mais de encorpada, não só em termos de quantidade, mas de qualidade também, o acréscimo do Luiz Fernando, o acréscimo do Gabriel Fuentes, você tem um lado esquerdo ali mais forte, você traz o Pochettino para jogar como meia, que é a dele, você coloca o Vitinho aberto pelo lado direito, 2 volantes, Lucas Sacha e Pierre, uma dupla de zaga com Cardona e Brits, o Mailton pelo lado direito e o Barreiro lá de centroavante, pelo menos você tem uma cara de time e competitivo. Olha aquela história dá uma encorpada. Aquela história de no papel, né? No papel. Como é que é esse time aí? Rapaz, no papel joga demais. Mas é só no papel? Essa é a pergunta que se faz a esta altura. O Fortaleza não pode ser ruim, como foi, por exemplo, domingo passado. Não pode. Ele não pode ser aquilo de maneira nenhuma. Eu acho que o treinador, até nas entrevistas, ele deve ter alguma dificuldade, sabe, para se posicionar. Porque ele fica numa situação muito difícil. Ele não pode falar mal dos seus jogadores. Ele não pode chegar e dizer, olha aqui, meus amigos, eu vou dizer, viu? Eu cheguei aqui pensando uma coisa e a outra inteiramente diferente. Não. Ele vai falar na boa vontade de todo mundo, na cooperação do jogador. Mas isso não anima ninguém e isso realmente não chega bem na cabeça do torcedor. Mas vejamos. O time do Fortaleza tem Mailton, um ala que é bom jogador. O time tem um Brits, zagueiro central, que qualquer time quer. O Cardona, me lembra até o Mancha. Naquele estilo de jogo, mais tranquilo, né? Um jogador que, com a bola do pé, sabe sair jogando. E agora ganha um lateral chamado Fuentes. Olha esse sistema de defesa do time do Fortaleza. No papel. Eu não tirei do papel ainda. Sim. Aí você tem o meio campo, vejam bem, Sacha, Pierre e Pochettino. Eu faria assim. Sacha, Pierre e Pochettino. Puxa vida. Já começa um 4-3. Vamos para os 3 da frente? Bora. Aí tem um centroavante, que todo mundo quer. Acho que não saiu ainda daqui, porque na hora de falar no dinheiro a coisa pega. Fortaleza não vai liberar barato. Perfeitamente. E ganha agora, pelo menos se diz, Vitinho, que pode ser uma solução pelo lado esquerdo. Ainda mais o Luiz Fernando. Luiz Fernando. Então, no papel, esse time tem que ser, mas muito melhor. Não pode ser nem de perto o time que vem jogando o campeonato. Agora, o que é preciso para isso? Aí, meu filho, é como diria Jurandir Mitoso, só aquela Índia merece cocheia no alto Xingu pode dar uma resposta adequada. Aí é o trabalho do treinador. Suas ideias implantadas e compradas pelos jogadores. É isso que se espera. Porque do jeito que está aí, está desanimador. E eu acho que as peças já ajudam. Pelo menos em termos de qualidade, quem não gostaria de ter uma defensiva dessa, meu Deus? É verdade. E um sistema de meio campo desse, você pode ter dúvida quanto ao ataque, mas você chega na mais da metade do time que eu acho está resolvido, não é? Brenão, tem 2 desafios aí pela frente o time do Fortaleza. O primeiro, de não perder peças. Pode até manter esse time na tela, Guti.
porque eu quero a opinião do Breno também sobre esse assunto. Primeiro, de não perder peças para que não tenha mais desfalques. O Carpini até já falou sobre isso mais de uma vez. E segundo, você dá uma responsabilidade maior para o Carpini no momento em que ele tem as peças na mão. O treinador do Fortaleza tem falado muito sobre limitações do elenco, sobre problemas para formatar a equipe. E isso é fato. Não tem como a gente analisar o trabalho do Carpini ignorando o contexto do Fortaleza hoje. De problemas financeiros, administrativos, de reformulação de elenco, muitas chegadas que deveriam ter acontecido antes, demoraram a chegar, mas a partir do momento que as peças vão chegando, que ele vai tendo outras opções, o leque vai se ampliando, você também atribui uma responsabilidade para que ele faça o time jogar mais. São dois aspectos que o treinador do Fortaleza tem pela frente, o de, claro, manter os destaques, manter as peças boas que já estão, e de fazer o desempenho melhorar com as peças que estão chegando. Sem dúvida nenhuma. O trabalho do Carpini ele é afetado pelo momento de reestruturação do Fortaleza. Isso é inegável. Isso quer dizer que o Carpini não tem responsabilidade nenhuma sobre o que o time, a maneira como o time vem se apresentando, a cobrança do torcedor por um futebol melhor, por um time que crie mais oportunidades, por uma equipe... Aliás, não é nem que crie mais oportunidades, mas uma equipe que aproveite melhor as oportunidades que cria, que finalize mais no gol, que faça mais gols. Não, mas não dá para dissociar o fato de que ele tá tendo que trabalhar com o que tem na mão, com o que deram para ele até aqui, ou melhor, com o que retiraram dele até aqui. Porque as saídas do Fortaleza, elas estão em maior quantidade, obviamente, que as chegadas, e isso a gente já falou aqui no começo do programa. Fortaleza precisava dar uma limpada na folha para trazer reforços, e esses outros reforços vão chegar, provavelmente, essa semana, aí num pacotão de jogadores, quase todos eles para o ataque, mas vem lateral esquerdo também, como a Fernanda já tinha falado. Então, agora que o Carpini vai poder ter um elenco um pouco mais robusto e também saber que ele pode contar com esses jogadores em todos os jogos. Porque uma coisa são os reforços que estão chegando, que você sabe que você vai ter esses caras daqui para o fim do ano, pelo menos em tese, daqui para dezembro para estar todo mundo aí. Outra coisa são os jogadores remanescentes, que você pode escalar para o jogo de hoje, mas no jogo do próximo sábado você já não pode. E muitas vezes você fica sabendo disso durante a semana, você não sabe nem previamente. Olha, você vai utilizar para esse, mas para o próximo fim de semana você não vai ter. Não. O cara usa num jogo de um sábado, aí passa a semana toda, na quinta, na sexta, chegam para ele e falam, ó, você não vai mais poder utilizar o cara no próximo sábado, mas ele já vinha treinando. Aconteceu isso com o Moisés. E deve ter acontecido, deve não, e aconteceu com outros jogadores também. Quantas vezes a gente não viu o jogador jogando partida pelo Fortaleza esse ano, e na partida seguinte o cara não estava mais nem relacionado, não era mais nem opção, porque ele estava numa negociação. E teve o inverso. Teve um Kusevich que não ia ficar, voltou, jogou, fez 2, 3 partidas, já não joga mais de novo e fica nesse impasse. Vai sair, não vai. Vou poder contar com ele, não vou. Como é que isso não afeta o trabalho do cara? É claro que afeta. Então o Carpini, a análise do trabalho dele, feita pelo torcedor ou por quem quer que seja, tem que levar isso em consideração também. Mas a gente não pode esquecer que quando você coloca o Fortaleza no Campeonato Cearense, a diferença técnica dele, mesmo com os problemas que possui para os adversários, a maioria dos adversários, é gritante. Então, ele também precisa se comportar melhor. E é impossível não fazer esse paralelo. O Ceará, que é outro time do mesmo patamar, do mesmo favoritismo que o Fortaleza, são os dois que são diferenciados dos demais, pegou times inferiores também, como o Fortaleza tem pegado, e aplicou goleadas recentes. Não foi o caso do Fortaleza. Então, essa comparação ela é feita para mostrar que ele tem problemas sim para escalar a equipe? Tem. Faltam peças para ele? Faltam. Mas dá para ter um futebol melhor com o que ele tem na mão. É claro que dá para ter. Agora, a gente só vai poder ter uma conclusão melhor do que o Carpini está desenvolvendo no Fortaleza quando ele de fato tiver o elenco dele completinho. Quando ele tiver todas as opções, quando ele tiver o time que de fato ele vai utilizar em 2026. Aí a gente vai poder entender melhor se o Fortaleza tem problemas porque tem lacunas, porque tem brechas, porque faltam opções, e essas opções impactam também nas maneiras em que o time pode criar, nas opções que ele tem para subir ao ataque, no leque que ele tem na mão para colocar em campo, ou se de fato é um trabalho que pede alguma coisa a mais do próprio treinador. Sexta-feira se encerra o prazo de inscrições para o Campeonato Cearense. Você acredita que isso vai acontecer até lá? Ou a gente deve ter isso daí que você tá falando, um Fortaleza com mais opções só mesmo para a Série B? Não, eu acho que até sexta-feira, desses nomes todos que a gente tá falando de 5 nomes já, eu acredito que pelo menos 3 devem estar regularizados. E o lateral esquerdo eu acho que é prioridade. Não dá para o Fortaleza chegar numa final de estadual, se ele chegar, e a gente sabe que contra o Ferroviário tem possibilidade de atrapalhar o Fortaleza? Tem. Mas a gente sabe que o Fortaleza é favorito. E se o Fortaleza avança e vai para mais uma final, e ele chega lá sem o lateral esquerdo, é um absurdo.
Um absurdo sem tamanho. Se você chegar numa semifinal sem um lateral esquerdo de origem, é um absurdo, avalie numa decisão se ele conseguir passar pelo Ferroviário. Então, assim, o lateral esquerdo tem que ser regularizado. Ele tem que regularizar pelo menos 2 atacantes para que o Carpini tenha opção. Porque vai levar isso até quando, né? Como é que você tá buscando voltar a vencer um título estadual e o Fortaleza precisa dar essa resposta ao torcedor? Porque o ano passado foi um ano de muito problema mesmo. O torcedor foi, campeonato por campeonato, foi vivendo só decepção. Então a resposta que ele poderia dar, pelo menos imediata, seria tentar vencer o estadual. E você vai chegar numa decisão, se você chega lá, se você avança, sem um cara da posição, sem opções para ataque, não dá. Então, desses 5 nomes que o Fortaleza tem acerto, eu acho que pelo menos 3 precisam entrar no bid até sexta-feira. Fernanda Alves sacou o microfone. O Fortaleza quer contar com esses atletas, sim, para o mata-mata e também para um possível final de campeonato cearense. Por isso que há essa pressa para regularizar. E tem outro ponto, André. O Gabriel Fuentes vem como lateral esquerdo, mas o Fortaleza ainda vai contratar mais um lateral. A gente tem essa informação, não sabe ainda quem é o atleta que vem, estando nesse processo de investigação, mas vem sim um outro atleta para se somar ali ao Gabriel Fuentes e o Carpini ter 2 opções dentro do elenco do Tricolor de Aço. E aos poucos, essa equipe se afunilando e se formando a equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse segundo lateral esquerdo não deve chegar já para o Campeonato Cearense, já que já se encerra agora na sexta-feira. A janela de contratações fecha no dia 2 de março, então até lá o clube tem esse espaço para fazer mais contratações também. Então poderemos ter mais movimentações ainda mais em breve. Ei, você que trabalha em supermercado ou mercadinho aqui de Fortaleza e região metropolitana, tem que se associar ao